Vincent Malloy is 7 years old. He's always polite and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. O Vincent não é o primeiro trabalho do Tim Burton, mas ele é o mais conhecido, né, por assim dizer. Eu até cheguei a assistir uns curtas-metragens anteriores dele, assim, tem alguns que são bem esboço mesmo, sabe, rascunho parece, e ainda tem essa pegada visual, assim, que ele iria realizar depois em Vincent, em Frankenweenie, por exemplo, a animação recente dele e tal. Então, assim, é um visual muito caricato, né, e particular dele, assim, que ele bebe na fonte, aí a gente sabe do expressionismo alemão, né, dos heróis da vida dele, poderíamos dizer assim, que é o Vincent Price, o Edgar Allan Poe, que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. Mas enfim, o Vincent é um curta-metragem de 1982, como eu disse, conta a história de um menininho chamado Vincent, que é um menininho de muita imaginação. O nome dele é Vincent Malloy, ele tem 7 anos e ele é leitor assíduo do Edgar Allan Poe e sonha ser como o Vincent Price, né? A animação, é uma curiosidade, é feita a partir de um poema do Tim Burton. Inclusive, esse poema tem na internet para ler. Alguém chegou aqui a ver esse poema? Não cheguei a ver. Percebe-se que a narrativa do filme é toda num poema. Bem interessante. Sim, é isso que eu ia falar. Não tem grande importância ler o poema e tal, pra quem assistiu o curta-metragem, porque basicamente é a mesma coisa, né? Mas, assim, é interessante essa viagem que a gente tem nesse submundo, eu diria, do Tim Burton, né? Grandes fãs dele, assim, e tal. Às vezes é fã dele por causa desse visual exótico, por causa do design de produção, né? Ou até mesmo por causa das participações do Johnny Depp, né? Participações nada, né? O Johnny Depp é quase o Tim Burton, né? Mas às vezes as pessoas se esquecem de onde vem a fonte, né? De inspiração do Tim Burton, né? Então, assim, alguém aqui quer comentar um pouquinho sobre o Tim Burton, falar suas impressões sobre esse diretor e tal? Para depois a gente falar um pouquinho sobre o Vincent Price e o Edgar Allan Poe. Sim. O Burton, cara, ele, não sei se vocês sabem, ele trabalhou na Disney. Ele era estagiário, ele começou ganhando uma bolsa na Disney. E ele não fazia na Disney o que realmente ele gostava de fazer, que era a forma de estilo dele de desenhar, todo aquele estilo gótico, aquele estilo meio pesado. E é claro que na Disney, tudo voltado ao público mais infantil, o negro, o dark, não ia se encaixar muito bem no que eles faziam. Então ele acabou realmente saindo da Disney e partindo para outros estúdios, ou até mesmo trabalho pessoal, e fazer o que realmente ele gostava. E o Vincent, cara, o que eu reparei, o Vincent, na verdade, é o Tim Burton fazendo um curta-metragem da infância dele. O Vincent Malloy, na verdade, é o Tim Burton com 7 anos de idade, entendeu? Não sei se você ia comentar isso, mas é o que claramente fica à mostra. E talvez seja por isso que é o primeiro grande trabalho da carreira dele, entendeu? Ele se retratou no seu próprio curta-metragem em stop motion, que é um trabalho fantástico, é um trabalho difícil, sim, mas é um trabalho que nos últimos, pelo menos a gente pode dizer aí, a gente pode colocar que nos últimos 30 anos, quem é o top e se garantiu nisso de trabalho de stop motion é o Tim Burton, com todo o seu estilo assim, meio gótico e negro e dark, que só ele faz. Eu tenho que dizer que pessoalmente, cara, isso muito pessoalmente, assim, a minha alegria mesmo de ver os filmes do Tim Burton acabou ali no Peixe Grande, Suas Histórias Maravilhosas, né? Uhum. Porque é até onde eu conseguia mais ou menos sentir o clima mesmo, Tim Burton e tal. Eu acho que depois disso ele vem com, por exemplo, a Fantástica Fábrica de Chocolate, né? A refilmagem com o Johnny Depp e tal. Nem A Noiva Cadáver eu sinto muito, assim, essa vontade, sabe? Eu não sei se é por causa... uma coisa particular, minha mesmo, assim, que eu tô desanimando mais a cada trabalho dele, ou se é mesmo ele, né, que vem forçando um pouco, assim. Mas, eu ia falar isso mesmo, né? E não tem como não falar que o personagem Vincent é total Tim Burton, né? Até o cabelinho dele é a mesma coisa. Mas o interessante é assim, que o curta-metragem, ele fala de um desconectado, né? Um outsider, digamos assim. Só que existem muitas pessoas que curtem esse lado mais gótico, esse lado mais
sabe, esse lado mais desconhecido, assim, cara. Eu poderia dizer, por exemplo, que, assim, eu não sou um leitor do Edgar Allan Poe, mas acho fascinante o trabalho dele, até queria pesquisar mais e tal. Se o ouvinte tiver alguma dica, enfim, de livros, aí pode colocar, porque eu quero muito embarcar nesse universo do Edgar Allan Poe, e não é de hoje, faz muito tempo. Mas eu sou um grande, assim, fã do Vincent Price, né, cara? Que pra quem não sabe, o Vincent Price fez uma ponta no Edward Mãos de Tesouras, né? Esse sim, um milagre audiovisual, né? Realizado pelo Tim Burton e Johnny Depp. Da parceria deles, eu acho que é o único que deu certo, realmente. Mas o Vincent Price faz uma participação lá no Edward Mãos de Tesouras e ele é o criador do Edward, né? Que, enfim, coloca as mãos de tesoura nele. Mas o Vincent Price tem muitos filmes também em parceria com o Roger Corman, né, cara? Eu diria que é tipo uma santíssima trindade aí, que é o Vincent Price, Roger Corman e Edgar Allan Poe. Quando o Roger Corman, que é diretor de cinema, famosíssimo, né, inspirou grandes diretores aí como Francis Ford Coppola, o Jonathan Demme, que é diretor do o Silêncio dos Inocentes e tal, o cara inspirou a maior galera aí, cara. Mas quando o Roger Corman fazia algo baseado nos livros de Edgar Allan Poe e tinha o Vincent Price, como A Queda de Casa de Usher, por exemplo, cara, pra mim, assim, a realização cinematográfica, sabe? Realização, quase que um gozo mesmo, assim, de um cinéfilo, cara, porque realmente é muito foda, entendeu? Então, assim, embarcar nesse universo gótico do Tim Burton é muito fácil, cara. Eu, quando criança, por exemplo, era um amante de monstro, era um amante de assombração, das paradinhas assim, sabe? Então eu acho muito legal, cara, porque, assim, pra quem não sabe, o curta-metragem, ele já começa apresentando ali esse Vincent, né? E ele tá falando, né, que ele se chama Vincent Malloy e ele quer ser como o Vincent Price. Então já tem essa coisa, essa influência de um personagem, que não um personagem de um filme, mas sim uma pessoa, uma persona, né? Que faz filmes, que faz, enfim, que é um ator, né? Um artista. Então ele tem essa inspiração para com um artista, para com um homem, e ele quer se tornar esse cara, né? No mesmo tempo que ele se distancia muito da vida dele mesmo, né? Então, tipo, os amigos dele se distancia, a mãe, não deixa tudo isso claro no curta-metragem, mas dá a entender, entendeu? Então, assim, eu acho muito bacana isso, essa abordagem, assim, de que é um mundo paralelo, é um mundo desconectado, sim, mas ele é, assim, muito cativante, sabe? Então é muito legal. Vocês têm alguma coisa pra falar sobre isso, assim, sobre essa... Ô, Sandro, você tem alguma coisa pra Eu falar? também concordo com o que vocês disseram que a inclusão de Tim Burton no horror, né, e essa desconexão com o mundo real é fascinante, porque ele se vê, com certeza, de um modo diferente da sociedade atual, porque são poucos diretores ou pessoas que, vamos dizer, se apaixonam pela morte, né, e pelo medo. E o Tim Burton consegue fazer isso desde pequeno. É óbvio que Vincent é uma representação, nem sei se chega a ser da própria infância do Tim Burton, mas com certeza do próprio ego, e que essa paixão dele pelo Vincent Price eu até concordo também, porque pelo histórico do Vincent Price, a gente vê que ele foi um grande ator no passado, né? Ele fez grandes filmes como os Mandamentos, e que a influência do histórico do Vincent Price, ele foi o narrador do clipe Thriller do Michael Jackson, com certeza, e com Sim. certeza de uma mistura ali que saiu o Tim Burton, né? Concordo com você que até Grande Peixe, Peixe Grande, né? Ele estava se seguindo uma linha de filmes, de raciocínio um pouco próxima do que ele realmente sempre foi. Só após Alice, País das Maravilhas, que ele começou a fazer algo mais popular. Eu acho que fugiu um pouco mesmo do que ele era. Mas e também eu acho também que Peixe Grande, filmes que também fogem um pouco do que ele normalmente faz, porque eu não acho que o Peixe Grande foi um filme tão obscuro como os anteriores, como foi Assim. Eduardo, Mãos de Tesoura. Também tem também aquele Marte Ataca, que não chega a ser tão horror, né? A não ser a história da invasão alienígena, mas sempre mais uma crítica mais aos Estados Unidos. Eu não sei, eu acredito que atualmente ele tem perdido um pouco a linha do ego dele, do Vincent dele. Ele se tornou um diretor de Hollywood, cara, é isso. Ele Uhum, infelizmente o dinheiro acaba corrompendo muito do talento de certos diretores. Eu é, vou comentar daqui a pouco do Terence Malick, vocês podem achar estranho eu falar isso, mas eu peguei uma associação dele.
O Terence Malick não é um cara hollywoodiano, cara, não é um diretor. Ele lança um filme a cada 10 anos. E eu acho que essa questão da perda, talvez, não perda, mas talvez a falta do que você via no Tim Burton no início da carreira dele é totalmente questão de estúdio, de burocracia. É melhor Sim. fazer um filme para um público geral do que um filme fechadinho realmente para os fãs de Tim Burton, entendeu? É. O Sandro falou, por exemplo, do clipe Thriller, né, do Michael Isso, Jackson e correto. tal, e que é narrado pelo Vincent Price, mas a gente também esqueceu de falar o mais importante, né, que esse curta-metragem é narrado pelo Vincent Price, né. Sim. Então, assim, fica muito bacana esse poema quase que mórbido, né, um clima mórbido, com a narração do Vincent Price, que tinha, assim, uma voz bem, né, forte e tal, bem, assim, se associa diretamente ao horror mesmo, né. Então é muito interessante. A gente falou um pouquinho sobre o expressionismo alemão, por exemplo, que foi uma grande influência, né, na carreira do Tim Burton. E, cara, é muito interessante porque o próprio curta-metragem em 5 minutos apresenta referências, assim, né. Por exemplo, mexe muito com as sombras e tal, né. O expressionismo alemão, né, que pô, ele tá em tudo, né, cara. Ele é um poema, ele é pintura, enfim. É uma forma de se fazer arte mesmo. E o Tim Burton consegue sim pegar um pouco esses elementos, né? Daquela coisa mais no cinema, o enquadramento, né? A brincadeira com as sombras e tal. E ele consegue fazer um universo dele, o universo do Tim Burton. A gente ou embarca naquilo ali ou não embarca. Né? É muito uma questão de ser fã mesmo do trabalho do Tim Burton. Eu, pessoalmente, não sou fã do Tim Burton, mas eu aprecio bastante essa homenagem que ele faz. Assim como o Tarantino faz pro cinema B, pros filmes B, pro trash, pro sexploitation, o Tim Burton faz pro terror, né? Pro horror no cinema. Aquelas ficções científicas antiguinhas e meio tosquinhas, assim e tal. Não deixa de ser também um filme B, né? Então eu acho que é legal ter esses diretores que revivem esse cinema tão bonito que ficou pra trás, né? É difícil você fazer homenagens. O Peixe Grande, como você falou, Sandro, ele é muito colorido, sim, totalmente diferente, né, em termos de design de produção, só que ainda tem um pouco aquela estranheza do contar uma história, sabe? Aquela coisa da pessoa, do escritor imerso na sua escrita, na sua arte e tal, que tem, assim, muita religação com o que ele faz. Então, esse Vincent é prova viva disso, cara, assim, eu diria até que para você conhecer o Tim Burton, você tem que assistir o Vincent primeiro, sabe? Pra realmente embarcar nesse universo dele, aí já estende, por que não, com o Éder Monte Tesouras e você vai ter assim o quê? Uma bela Um choque aí referência. de. É uma bela referência também. E tem também aquele Frank Winnie, né? Que é um curta-metragem dele também. Não tô falando da animação Frank Winnie que saiu, né? Que é em stop motion também. De 2012. Tô falando do Frank Winnie, que é um curta-metragem com atores mesmo, Sim. né? Que ele fez logo após do Vincent, ele fez em 84. Então é uma boa experiência também, por causa que mexe muito com essa coisa de criação, essa coisa de Frankenstein e tal. É um lado do cinema que eu curto bastante, assim. Porque o Tim Então, Burton ele brinca muito com o fantasioso e o enigmático, né? Aquilo que normalmente as pessoas convivem com isso. A morte é uma coisa natural. As pessoas têm medo da morte porque é uma representação do fim, né? Do que acaba, do preto e branco. e é muito fácil se encantar, né, por essa coisa de sair dessa sua É realidade, fascinante. tentar... O próprio Frankenstein, a história de Frankenstein, por exemplo, é muito impactante, né, e ele meio que revive isso no Frank Winnie, né. E também não deixa de se desprender dessa coisa infantil, né? Porque o Vincent, ele é um filme infantil, entendeu? Eu mostrei pra minha irmã gostou pra caramba do filme. Então, eu tenho a minha irmã como uma espécie de cobaia nisso aí, né? Se ela curtir, eu acho que pode ser pra criança. E o Frank Winnie também, é totalmente infantil e tal, mas tem esse lado dark, né? Esse clima mais gótico, assim, e tal. E deve ser influência mesmo da Disney, né? Apesar dele ser um filho rebelde da Disney, por exemplo, né? O que o Euler falou aí. Ele sim, ele vai de encontro com essa coisa da infantilidade mesmo, né? Os próprios personagens, pra frente mesmo, tipo Sombras da Noite, por exemplo, que eu assisti no cinema, tem personagens bem infantis, assim, sabe? Uma coisa bem que dá pra criança embarcar. Então, ele não se desprendeu disso de forma alguma. Ele tem essa vontade mesmo, essa garra de fazer filmes, né, voltados pra esse universo, né? Então é muito Ele interessante. também ataca muito o universo infantil. Uma coisa que acho que eu vejo quando há uma representação infantil nos filmes dele, há sempre aquela
a questão do bullying, né? Acontece às vezes, acho que não, quase sempre nos filmes dele, e que que me lembra uma música do Cazuza, que fala Suas mães são felizes. Tem uma parte da música que diz que reparou na inocência cruel das criancinhas, né? Que a capacidade das crianças serem um pouco cruéis também, e a maldade que surge naturalmente dessas crianças. Sim, sim, boa referência. Mas, pessoal, aí a gente tá falando aí há algum tempo. Tem alguma conclusão final sobre o curta-metragem aí? Se a pessoa deve assistir ou não, enfim. Eu acho que deve assistir, porque para quem não conhece Tim Burton, ou quer pelo menos uma referência rápida, 100% concreta do que é o Tim Burton, assista a Vincent, porque exatamente tudo que ele representa todo o trabalho que ele vem fazendo até hoje. Se você gostou da aparência do filme, se você gostou da ambientação do filme, com certeza você vai se admirar com o resto do trabalho dele. Vincent, pra mim, pelo menos, pra mim, foi uma das melhores homenagens que eu já vi de um diretor fazer pros seus ídolos e pros artistas que eles se baseiam. Ele homenageia o Roger Corman, que dominou o cinema B da década de 60. Ele homenageia o Vincent Price, que também era um extremo parceiro do Roger. Ele que é um ator que ele é muito fã. E ele homenageia a literatura do Edgar Poe, que eu também não conheço, mas eu pesquisei e dizem que é fantástica. Então, o Tim Burton ele faz uma mistura e cria, junto com a infância que ele teve, cria algo que poucos diretores fazem, entendeu? Por isso que ele é realmente um dos diretores mais, digamos, respeitados dos últimos anos. Ele é muito respeitado, atores gostam de trabalhar com ele. Jack Nicholson, o Johnny Depp, são atores que gostam de trabalhar com o Tim Burton por causa disso, né, cara? Eu acho que tanto a exclusividade quanto o trabalho e a inteligência do cara que é incrível. Se você é fã de Tim Burton, tamo junto. É nóis. Cara, posso dizer aqui que eu sou feliz por existir Tim Burtons, né? São caras, assim, com autonomia de chegar em Hollywood e fazer o que quer, sabe? Levar, apesar de ter filmes fracos recentemente dele, mas levar esse clima para o que ele quer fazer, né? E realmente fazer, Sim. com autonomia, né? Então, assim, o próprio curta-metragem, ele termina ali no ápice, né, do garotinho e tal, quase que um devaneio, né, macabro, né, enfim. Mas ele, no fundo, ele não passa de uma criança brincando, né? A gente pode ver o reflexo disso no próprio diretor, que o próprio Tim Burton brinca até hoje, cara, de criar esse universo, criar essas linguagens visuais, enfim. É uma criança brincando, eternamente. Então, eu fico muito feliz de existir Tim Burtons, né? Então é isso aí, vamos passar para a próxima? Vamos embora. A Casa de Cubinhos é um filme de 2008, um filme japonês, e ele conta a história de um velhinho que vive solitário em uma cidade inundada. E à medida que a água sobe, ele começa a criar andares de sua casa. E é assim a vida dele, a água sobe e ele constrói um andar. E aí um dia o cachimbo dele acaba caindo, ele está construindo seu andar, o próximo andar de sua casa, ele acaba caindo. Ele decide ir atrás desse cachimbo, e como a casa está submersa, ele veste uma roupa de mergulho e vai atrás desse cachimbo que está lá bem fundo. E aí, à medida que ele vai descendo atrás do cachimbo, ele vai vendo cada andarzinho da sua casa submersa e lembrando da sua vida, o que aconteceu, o que passou dos últimos anos. É incrível, é incrível. É um filme... É um curta incrível. Só digo isso. A gente pode interpretar bastante, assim, né? Logo em seguida. Antes de falar um pouquinho do diretor, o diretor é o Kunio Kato. Eu tive a oportunidade de assistir, já há um tempo já que eu assisti, os outros curtas-metragens dele, né? Começando lá com O Incidente da Maçã, Fantasia
e os outros dois lá que são japonês e eu não consigo pronunciar. Mas são belíssimos, assim. O que eu acho estranho é que esse Kunio Kato, ele não tem longas metragens ainda. Mas ele é um cara jovem, né? 37 anos, se eu não me engano. E, cara, por que não ele pode trabalhar aí no estúdio Ghibli, fazendo animações, ou trabalhar, enfim, com longas metragens, porque o cara realmente tem muito talento para essa coisa que eu mais gosto, assim, em animações, que é essa sensibilidade, sabe? Se o cara consegue extrair um tema dessa magnitude num curta-metragem de 13 minutos, chamado A Casa de Pequenos Cubinhos, cara, imagina o que ele consegue fazer num longa, né? Então, eu fico aí, ele é novo, né? Então ele vai aparecer em breve aí com um longa-metragem e é pra se anotar porque vai ser épico. Mas a Casa de Pequenos Cubinhos, se eu fosse perguntar pra vocês aqui, qual é o tema principal desse filme? Eu acho que é lembrança. Lembrança. Também, passado, você, né? Você lembrar do que passou, né? Eu acho que essa é a mensagem principal dele, né? Uhum. Assim, eu pensei muito durante que eu assisti o filme, né? E todas essas definições se interligam, né? Se relacionam de alguma forma. Eu pensei muito em caminho, sabe? Não sei porque eu vi os cubinhos como o caminho que você passa, né? O tijolo como os minutos, né? A hora, enfim. Mas eu queria também saber a questão da água, assim. Porque realmente eu fiz uma interpretação de que a água fosse realmente o tempo. O tempo está passando, o tempo está aumentando. Eu também peguei essa referência porque da água. Pensou a mesma coisa, Sandro? No início do filme não deu muito pra ir compreender, mas quando ele foi voltando a cada um dos andares, deu pra entender que a água era uma referência à passagem do tempo, né? Porque Sim. uma questão da água é que você pode morrer afogado, né? Então é uma contagem para o fim da sua vida. Então, quando a água vai subindo, vai ocupando todos os andares, ela vai tomando conta de todo o passado que já aconteceu naquele ambiente, naquele lá. Teve essa interpretação Sim, também? E ou uma coisa engraçada, o Emerson me apresentou essa animação, eu assisti, e eu, depois que eu terminei de assistir, eu falei comigo mesmo, cara, que animação francesa incrível. E quando eu olhei, eu vi que o diretor era japonês e a produção totalmente japonesa. E esse Kunio, eu vou falar um pouco dele rapidinho. Ele tem lógico, de cara a gente percebe que ele tem uma forma de dirigir, uma forma de desenhos totalmente diferente do que a gente vê nos curtas e animações japonesas, que tem todo o envolvimento do anime e tal. Ele tem um estilo muito francês. Eu gosto do estilo francês. Eu sou fã de filmes franceses, animações. E ele tem um estilo muito legal. Eu gostei disso. E uma coisa que eu achei, assim, que eu achei bastante legal no filme é que ele, na verdade, ele é uma mensagem clara, cara. Que os tijolinhos, pelo menos eu peguei isso. Os tijolinhos são os minutos, os andares são as décadas. Não sei se vocês pegaram isso. Desde o início que ele conheceu a esposa dele. Aí a esposa dele lá, quando eles estão adolescentes ainda, pois eles crescem, se casam. E a cada década que vai passando é um andar que ele vai construindo até ele ficar sozinho no último andar. E a água é realmente o tempo passando e tá como eu posso dizer? O tempo tá passando e tá cobrindo o passado, entendeu? Aí vai passando, vai cobrindo, vai cobrindo, até chegar na sua última década. Eu não sei, né? Mas até chegar numa última década dele. Os últimos momentos, pelo menos. É muito surreal, assim, cara. Uhum. Eu lembro que eu assisti esse curta-metragem mais ou menos em 2010, assim, então faz muito tempo, né? E agora, reassistindo pra gravar o podcast, eu fiz um exercício pessoal de imaginar a minha vida como o que é apresentado ali, né? Não eu como um senhor, mas sim eu agora, né, 20 anos, nesse estágio muito a se viver, né? Tomara. Mas, assim, né, como que seria, né? Em qual andar eu estaria? Como seria esse andar e tal? E eu fui fazendo esse exercício. Até coloquei o curta-metragem, assim, o áudio do curta-metragem, e fiquei ouvindo
e fazendo esse exercício pessoal, né? E assim, o curioso é que você, tendo a oportunidade de reassistir e prestando atenção, você vê que tem algumas casinhas que ele termina no segundo andar, né, cara? Então, seria basicamente as pessoas que não conseguiram ter a oportunidade, né? Então, assim, eu vejo muito essa história desse velhinho, que não tem nome, né? É um velhinho solitário. Mas que ele olha só que interessante, ele é um velhinho solitário, mas que não foi solitário a vida inteira, né? Então não deixa de ser um velhinho que aproveitou, e ele pode resgatar isso com a lembrança, né? O quanto que é importante também nós lembrarmos, né? Ter essa lembrança vívida, de poder descer pro cubinho abaixo e lembrar, né? Como uma metáfora aí. Mas assim, no mesmo tempo que ele tá sozinho, enfim, mas ele pode passar pelos caminhos que ele já passou, né? Enfim, os caminhos que ele passou foi bom, de certa forma. E é visto ali, entendeu? Então é muito interessante essa coisa de aproveitar o cubinho que você está, né? Tem uma coisa assim também, eu acredito, sabe? Eu acho muito legal, assim. Ele tem Eu a acho- É bacana. Ele tem a lembrança da vida passada dele, né? Os últimos momentos que ele teve com a esposa. Aí desce o noivo pedindo a filha dele em casamento. Aí vai descendo. E legal também é que tem outras casas ao redor dele. Não mostra nenhum outro personagem, né? Mas são lembranças de outras pessoas também que eu, pelo menos, peguei isso. São lembranças de outras pessoas que também tiveram ali da mesma cidade ou no mesmo redor, entendeu? É verdade, você pode interpretar de duas formas, né? Ou são pessoas que passaram pela vida dele e foram embora e terminaram o cubinho ali, ou pode ser vidas paralelas, né? Enfim, eu também não tinha pensado. Eu pensei aqui mesmo de vidas paralelas e que eles acabaram falecendo por algum motivo, né? Ele, por ser uma pessoa idosa, ele teve a oportunidade de chegar num nível mais alto dos cubinhos, mas, enfim, é uma interessante essa interpretação também, olha só, não tinha pensado. Eu também vi por mas esse é verdade. ponto que as outras casinhas eram outras lembranças, outras histórias, são pessoas que provavelmente podem ter morrido ou podem ter abandonado aquele local. E acho que também tem uma outra referência quanto à solidão, né? Porque quanto mais algo vai ir aumentando, alguns prédios já terminavam antes e tal, e ele já ficava ali sozinho. Outra referência também que eu consegui pegar é que logo assim, contando a história dele, e ele já casado, montando a casinha era pequena, tinha uma porta, uma janela, uma chaminé. Com o tempo, quando a família foi crescendo, foi aumentando, com pilares em volta da casinha, foi aumentando os andares. Aí com o passar do tempo, todos os andares aumentaram, depois foram diminuindo. Quando a filha deles se casou, eles tiveram os netos também, e foi passando o tempo até chegar ao último andar, e que era uma representação idêntica do primeiro andar. Igual quando ele faz uma referência à lembrança da esposa, né? Usando o copo de vinho. Sim. Interessante, porque nós nascemos, né, e morremos da mesma forma, só, né? Então, a vida e a morte, basicamente, são irmãs, né? Então, é interessante mesmo essa... É isso que eu pensei, nos cubinhos, a casa em si, como uma linha do tempo mesmo, né? Agora, Sandro, você pegou igual a minha essa referência das casinhas. Cara, você imagina só o que o Euler falou aqui que é brilhante, cara. Porque assim... as pessoas entram e saem na nossa vida, né? Alguns desconhecidos, enfim. Outras pessoas a gente marca bastante a nossa vida, mas sai, né? Às vezes acaba, voltam enfim, também. Relacionamento, ou enfim, a própria família, né? Ou caso de morte, enfim, né? Mas a gente pode colocar pra qualquer área, assim, né? Mas enfim, isso acontece, as pessoas saem da nossa vida. Agora imagina que legal, assim, de analisar o filme como aquelas casinhas do lado fossem realmente pessoas que passaram pela vida dele e saíram por algum motivo. Aí ele vai voltando nos cubinhos e vai relembrando só daquelas que realmente tiveram importância, digamos assim, para a vida dele, que é a família, entendeu? A família não toda a família, mas enfim, a família ali, aquele ciclo ali, quase que vicioso de amor ali, né? Que é o importante para a vida dele. É interessante pensar por esse caminho, assim, cara. Porque, assim, as outras casinhas podem significar isso mesmo, de pessoas que foram umas relevantes, outras não, sei lá, um chefe do emprego, vamos dizer assim. Por que não aparece alguém de fora, né, da família, nas lembranças dele? Pode ser isso, né?
Talvez sejam aquelas outras casinhas, ele teria que ir nadando nas outras casinhas pra relembrar daquela tal pessoa. Que interessante, né? Eu acho, assim, muito pesado esse tema pra mim, assim. Eu gosto muito de filmes que falam sobre isso, assim. Por exemplo, o mais recente que eu lembro é aquele Para Sempre Alice. Eu não lembro se esse é o nome, mas é da Julianne Moore, né? Que ela fica com Alzheimer e tal, e vai aos poucos esquecendo, né? Eu sempre digo que você morrer existindo é a pior forma de morrer, sabe? Você estar aqui e não se lembrar mais de nada, ou não querer mais lembrar de nada. Isso acontece bastante também. Então, o quanto que é importante a gente lembrar, né? E esses temas mexem muito com a gente, assim. Por exemplo, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que fala sobre lembranças, né? E sobre você lembrar das coisas que você passou, enfim. São temas muito fortes, assim, cara. Essa coisa de, realmente, o que a gente tá fazendo aqui, né? E o quanto que é importante lembrar, o quanto que é importante lembrar pra você se sentir vivo, pra você estar vivo, né? Talvez seja essa a nossa... Se o homem busca tanto a imortalidade, talvez a imortalidade seja essa, né? Construir pequenos cubinhos pra sermos eternos, pra qualquer um que possa sair nadando lá, ver que a gente passou por aquilo e, enfim. Eu acho que é interessante. A Casa de Pequenos Cubinhos apesar de parecer infantil, enfim, mas é muito profundo, é muito adulto, né? E também é muito, acho que legal do diretor de ter apenas 37 anos e conseguiu ter que criar um curta tão maduro, né? Eu acho que eu não tenho ainda consciência, tenho só 27 anos, não tenho ainda consciência de todo esse tipo de lembrança, não tô idoso ainda. Eu acho que ele conseguiu representar bem essa questão. Talvez ele tenha convivido com pessoas que ele possa ter tomado muita referência. Cara, é incrível pensar que o cara contou em 13 minutos uma história tão linda que às vezes o diretor em 2 horas não consegue contar, né? É incrível, cara. Essa é a importância dos curtas-metragens também, né, cara? Porque a gente consegue encontrar coisas assim que a gente não assistiria, porque, não é filme. Né? A gente tem essa coisa assim de ter um certo preconceito, né? Mas que, pô, tem muito conteúdo também a se extrair, né? Essa é a beleza, assim. Olha só, esse curta-metragem, né, tanto a Casa de Pequenos Cubinhos quanto o Vincent tá disponível no YouTube, né, para assistir completo. Então não tem desculpa, é só clicar lá e assistir porque realmente vale muito a pena. A única coisa que certo? eu realmente senti muito assim foi o final, né? Ele teve toda a questão, ele teve a lembrança da vida dele, da esposa, dos filhos, dos netos, da filha, dos netos. Ele teve aquela lembrança. E no final ele continuou sozinho e vivendo seus últimos momentos. O sentimento que eu tive ao ver esse curta foi o mesmo sentimento que eu tive com Up da Pixar. Pode ser às vezes um filme meio infantil, mas pra mim Up é disparado o melhor filme da Pixar. Eu acho que a mensagem dele combina um pouco com a mensagem do senhor sozinho. Eu associei os dois, o senhor sozinho, que teve a vida inteira com a sua esposa, acabou não tendo filhos por motivos da esposa ser estéril, e acabou o fim do caminho dele seria realmente ficar sozinho, mas ele acaba encontrando uma criança que realça o olhar dele. E nesse eu fiquei meio assim, porque o senhor ele acaba ficando sozinho no final, ele continua a vida dele, continua a construção dos seus andares, dos seus cubinhos. Os cubinhos é uma metáfora? Pode muito bem significar também que aquele cubinho representa ele, mas isso não quer dizer que não exista alguma pessoa do lado dele. Pode ser que a esposa dele esteja viva, pode ser que os filhos dele vai visitar ele, enfim, mas aí seria um outro cubinho e seria um outro curta-metragem, um outro filme, né? Poderia ser algo assim, entendeu? Eu não traduzo literalmente assim, ele está sozinho, apesar do filme falar bastante sobre solidão, mas daí já eu acho que é uma questão de perspectiva, sabe? Você, dependendo do seu nível de depressão, você vai ler aquilo ali como ele está sozinho e foda-se tudo, a vida é uma bosta. Mas eu reparei assim, eu pensei, né? Eu tentei enxergar o curta-metragem como bastante otimista, por assim dizer, sabe? Essa coisa de realmente contemplar a vida, do quanto que é importante a gente olhar pra trás, sabe? As pessoas não olham mais pra trás, as pessoas querem só erguer a cabeça e nem olhar pros lados, né? Imagina pra trás, né? Só que a gente vai andando, e chega lá na frente e não quer se lembrar mais do que passou, ou tem algum tipo de arrependimento, enfim. Mas o quanto que é importante você olhar pra trás, se arrepender e usar isso na sua vida, né? Já diria lá o grande Magnolia, né, cara? O senhorzinho lá,
Use o arrependimento, né? Não queira esquecer do que passou ou do que você fez de errado. Enfim, use aquilo para ter uma nova versão de você mesmo, né? Melhor do que a anterior. Então, talvez esse seja o nosso objetivo aqui, né? Sim, de Olhar fato. para trás. まるで世界の秘密そのものみたいに彼女は見える。じゃあまた会うかもね。もしかしたら雨が降ったら。Bem, o próximo filme é O Jardim das Palavras, de 2013. Essa é uma animação japonesa. Sandro, você poderia falar a sinopse aí Sim. pra gente? Conta a história de um rapaz de 15 anos, Takao. Quando chove, ele ia para um parque e desenhava os sapatos, que ele tem um sonho de criar sapatos. Até que um dia ele conhece uma mulher que faz mudar toda a forma que ele vê o mundo e acaba chamando por ela, pelas referências que ela dá pra ele. O interessante é que eles se encontram, né, num parque, por assim dizer, né? É um parque bem bonito, por sinal. E, assim, toda vez que tá chovendo, eles se encontram lá. Só que não é programado, né? Essa é uma Não, na questão verdade, interessante, acho que assim. é programado. É, Tem que chover. Porque acho que a chuva É. representa muito a solidão num lado um pouco mais depressivo. assim, mas é muito Isso. aleatório, né? Se tá chovendo, será que ela vai estar lá? E é muita coincidência, acaba por ser, né? Então é interessante, assim, eu acho, né? Essa questão do quanto eles estão ligados pela chuva, né? Porque até no início do curta, a gente tem lá o personagem, ele tá olhando assim pro céu e ele fala: eu gosto da chuva, pois ela sempre me traz o cheiro do céu, né? Quem sabe então o cheiro do céu não possa ser ela, né? E a gente vai descobrir ao longo do tempo. Essa relação é muito legal porque, e pra alegria do Euler, né, Euler? É mais uma animação japonesa, né? Só falando antes, que belíssimo, visualmente falando, né? A Que primor, assim. fotografia é linda. Você assistir em HD, né? Eu tava conversando com o Sandro antes de gravar, que você tem que assistir esse filme em HD. Pra realmente pegar os detalhes e tal, porque cada frame ali é um quadro que você pode pôr na parede, isso né? faz De tão muita bonito que é. diferença na interpretação do curta. Sim. Porque em todo momento a chuva sempre um lado quando os personagens estão sempre mais depressivos. Tem dois elementos principais, eu acho, nesse curta-metragem, né? Que não os protagonistas, né? Eu tô falando elementos, né? Detalhes. Que é a chuva, né? Que essa já é bem clara, e os pés, eu diria, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas é muito interessante também essa relação, porque ele é um rapaz aí de 15 anos, mais ou menos, e ela é uma mulher mais velha, mulher né? de Com o passar do 27 anos. tempo... 27, né? Com o passar do tempo a gente vai descobrir, então, que ela é professora. E vocês pegaram que ela já teve envolvimentos com gente mais nova? É isso? Não, Ou eu estou acho enganado? que surgiu um amor tradicionalmente platônico, né? E ela não era nem chegou a ser professora dele. Ela era professora do ensino médio, do terceiro ano. Pra deixar claro, não é um Isso, filme polêmico, né? Não tem nada de que vá assustar a sociedade. Mas e que pelo lado dele principalmente, houve esse início de romance, por ele ser muito jovem, ele ainda ter ele não seguir as regras da sociedade, de que tem que fazer uma faculdade, tem que seguir todo o roteiro certinho, né? O sonho dele é ser sapateiro, criar sapatos femininos, e ela foi o ponto dele ter certeza desse sonho, seguir esse sonho. Então a gente tem um personagem que é uma contradição, né? Porque no mundo atual que se fala que quer ser sapateiro, a pessoa dá risada, né? É que nem quero ser pedreiro, né? Quem quer ser pedreiro hoje em dia, né? Não menosprezando, mas enfim, é a realidade. Só que também é assustadora porque o mundo precisa dessas pessoas, né? Mas enfim, isso é conversa para outra hora. Mas é interessante porque ele quer, né? Ele tá em nome da contradição, ele vai totalmente de desencontro, né? É tanto que, por exemplo, a relação deles vai mesmo com essa coisa do quanto você vai assumir a sua posição diante a sociedade, né? Até que a primeira vez que ele vê ela, a relação deles é um pouco diferente, né? Um pouco bizarra, não se explica tanto. Já é uma narrativa costumeira do cinema japonês, né? Das animações principalmente. Mas ele fala que tem a impressão de tê-la visto em outro lugar, né? Então, será que ela não é uma criação da chuva? Entendeu? Eu fiz essa associação, assim. Mas diga aí, Cara, logo no início,
no início do curta, a câmera ele tá na visão da chuva batendo na água, cara. E logo os takes também do céu, da chuva, dos raios, do trovão. Cara, isso me lembrou, da natureza em si, isso me lembrou muito, eu comentei agora há pouco, isso me lembrou muito Terence Malick. Esses takes que ele tem, tipo, natureza, do nada, da grama balançando, da água batendo no chão. Isso me encantou muito. E é uma animação muito bonita, cara. Uma animação muito bem feita. E além do retratar o parque em si, retrata muito bem a cidade. As animações, tem gente que fala anime, eu falo animação em geral. Mas as animações japonesas, elas têm como eu posso dizer, ela é tão fiel ao que ela é mostrado, que eu tenho quase certeza que existe, eu não lembro o nome da cidade, mas eu tenho quase certeza, eu não lembro se é Kyoto ou se é a outra cidade, eu acredito que seja Kyoto, a cidade onde se passa o curta. Kyoto. Então, eu tenho quase certeza que o parque do curta existe, e do jeito que ele foi, do jeito que tá no curta, ele existe daquele maneira ali. Aquele sobradinho ali onde passa a grande maioria do curta, onde eles se conhecem, onde eles conversam todos os dias de chuva, eu tenho certeza que ali existe. E existe do lado de um laguinho. É a realidade indo pra tela. E as animações japonesas têm muito isso. Eu acredito também que existe, é muito comum, né, em animes, e não só em curtas, em animes em geral, essa representação fiel do cenário. Tanto que algumas cenas do filme, do curta, eu vi já em outros animes também, e eu acho que isso é uma característica bonita dos japoneses em retratar fielmente o cenário onde eles vivem mesmo. Se a cidade se passa se o conto se passa numa cidade, então realmente tem que ter aquela referência completa do ambiente. E não só a referência do local ali, né? Também é muito importante, mas também a questão de você ser fiel aos sentimentos, né, cara? Ser fiel àquela passionalidade de se contar uma história, né? Que apesar de certos exageros, assim, algumas vezes, esse curta-metragem tem alguns exageros, assim. Não me afeta pessoalmente, mas enfim, pode afetar. Mas é retratado, assim, com muita... É muito brilhante, né? A maneira que é retratado essa coisa do sentimento mesmo nesses filmes, né? Porque, por exemplo, esse curta-metragem, belíssimo, né? E por sinal, olha o título do curta-metragem, é muito bonito, né? O Jardim das Palavras. Ele apresenta um relacionamento, esse relacionamento é bonito, assim, porque ela tá tentando fugir do mundo, ela tá se sentindo também uma fora do mapa, uma desconectada, né? Dá pra entender que ela tem ali um ex-marido e tal, né? E, enfim, é uma mulher, digamos, perdida, né? Em certo momento ela fala que, apesar da idade, ela se sente meio criança às vezes, né? E ele, por sinal, ele tem 15 anos, é jovem, mas ele é uma pessoa madura, entendeu? Tem essa linha de raciocínio que vai de encontro com a contradição, e ele é uma contradição profissionalmente. Eu acho que, assim, o curta-metragem fala muito sobre o lado profissional também, do que eu vou ser na minha vida, sabe? Quem sou eu? Então é tão interessante ver, assim, como que esses curtas-metragens se relacionam de alguma forma, né? E depois esse quem sou eu vai estar muito ligado também no próximo curto que a gente vai falar. Mas, assim, tem um momento, assim, uma frase que ele fala durante, que, assim, ela existe no mundo dos trabalhadores, o qual está bem distante de mim agora. E eu acho muito legal isso, assim, porque no mesmo tempo que ele tá ansioso para curtir essa vida de profissional, enfim, de realmente ter essa autonomia de bater no peito e falar, eu sou sapateiro, eu crio sapatos, enfim, eu tenho essa ligação com os pés, né, com o sustento, por que não? E ele no mesmo tempo ele se assusta, né, com essa nova vida dele, tanto que ele não dá importância muito para a escola, assim, ele acha que é um momento meio sem importância, né, ele não dá a importância que deveria dar para a escola, mas ele dá importância para essa coisa futura, do que eu vou ser no meu futuro, né. Então ele ir de encontro com uma mulher mais velha, e por sinal eles estão se relacionando, e por sinal ainda por cima ela se sente criança, ela se sente diminuta nesse aspecto da idade, da maturidade principalmente. Então é um curta-metragem que tem muita coisa ali, tem muita camada, sabe? Eu acho que é muito interessante. Essa própria coisa dos pés, né? Ele é um sapateiro, né?
faz sapatos, enfim, desenha pés, geralmente, e é mostrado muitas vezes os pés dela, né? E o que é os pés? Os pés são os nossos sustentos, né? Eu sou um grande apaixonado por pés, então já me identifiquei logo de cara com isso. Mas, assim, é muito interessante essa coisa, porque até na cena final mesmo, onde acontece uma derradeira cena ali, que eu citei que tinha uns certos exageros e tal, eu tava mencionando na cena final. Mas ele tá de tênis e ela está descalça, né? E tem um dado momento assim que focaliza bastante nessa cena. Dele com tênis e ela descalça. Eu acho que é isso, essa coisa de, assim, de certa forma, ele está preparado para enfrentar o seu futuro e ela não, sabe? Então tem muito essa coisa dessa dualidade entre a imaturidade e idade, e maturidade e pouca idade. Eu também, eu reparei muito nessa cena, mas eu interpretei de uma forma um pouco diferente. Porque Opa, pode falar. momentos antes dessa cena, então, ele é sincero e diz o que acha de tudo, né? Que ela sabia que ele era estudante e também eu vou comentar essa cena e que ela acha que ele é um idiota por querer seguir seu sonho e tal, de querer sapateiro. Então ela também se liberta, fala que ele ajudou a viver essa nova mudança de vida de forma melhor. Eu acho que quando mostrou essa cena dele calçado e ela descalça, eu acho que o pé descalço dela significou a liberdade dela, que ela estava com medo de fazer essa mudança, né? De como iria se sentir sozinha depois de abandonar a escola e se separar do marido. Logo assim, no início do filme, ela repara num broche no casaco dele. Então, naquele momento, ela descobre que ele realmente era um aluno do colégio, mas ela preferiu manter isso em silêncio, né, para não prejudicar o relacionamento entre eles, né? Porque essa questão de aluno, professora, é uma coisa ainda meio complicada e esse amor platônico vai existir até o fim da sociedade. Sim, sim. De fato. Assim, eu realmente achei o final meio exagerado. Eu fiquei pensando, tipo, poxa, ela deve estar muito apaixonada por ele pra vir correndo daquele jeito e tal. Eu achei meio exagerado pela. Mas você reparou também que isso não deixa de ser uma forma de imaturidade da parte dela, né? Ou melhor, de uma imatura tentando ser madura, né? Porque o filme todo, ela não fala nada sobre ela é maior cautelosa e tal, parece fria, sem sentimentos, e no final ela extravasa, né? E porra, eu te amo, e caralho, né? Vamos ficar juntos, entendeu? Não deixa de ser, porque não, uma liberação mesmo dessa postura, porque não forçada dela de ser madura, né? Não, ela não é. Ela precisa, assim, desses sentimentos fortes e tal. Ela é uma dependente da paixão, né? Por assim dizer. Nos dá a entender, cara, pelo menos o que eu peguei, assim, nos dá a entender que realmente aquilo que eles viveram naquele parque, naqueles dias chuvosos, é o início de uma relação que vai durar. No final se dá a entender que eles estão esperando o momento certo para eles realmente voltarem a se encontrar e tal. Ele tem 15 anos. Eu não sei se a maioridade no Japão é 18, não sei. Mas talvez ele tá esperando esse momento, ficar com um pouco mais de idade, 18, 20, e finalmente encontrar ela. Porque eu considero assim, eu não acho uma diferença grande assim de idade entre os dois. Um tem 15 e outro tem 27. Eu acho que complica realmente a relação dela ser professora e dele ser aluno. Eu acho que essa relação, esse problema dela ser uma coisa e ele ser outra, é que atrapalhou realmente o convívio, os dois ficarem juntos naquele momento. Eu tenho que discordar, eu não acho não, cara. Discordar um pouco desse ponto, porque... Por isso que por isso que a animação nos mostra que, na verdade, aquilo ali é um amor platônico, cara. É um amor do aluno com a professora, mas não sabia que não ia rolar. Entendeu? Mas eu acredito ainda que o final nos dá a entender que eles estão esperando o momento certo para se encontrarem novamente, entendeu? Eu peguei isso. Sim. Eu não vejo nada contrário ou assim, vivo o amor, entendeu? Eu não vejo que o problema é realmente a idade deles, muito menos ela ser professora, porque assim, ela não dá aula pra ele e mudou de cidade, então, né? Não tem essa ligação pra mim, né?
Claro que se ela fosse professora dele, aí teria problema, mas aí já é outra coisa, né? Tem outros filmes polêmicos que falam sobre isso. Mas a questão mesmo que eu acho é que não. Por que não dá certo naquele momento e é platônico? Porque eles se encontram em estágios Sim. diferentes da vida, entendeu? E isso não diz respeito à idade, diz respeito realmente àquela ânsia do que vou fazer futuramente, sabe? Ela mesmo diz, em certo momento, naquele sobradinho ali que eles se encontram no parque e tal, que ela está presa ali, né? E isso é uma metáfora porque ela se sente presa, ela se sente enclausurada dentro da própria chuva, por assim dizer, entendeu? Ela se sente liberta quando chove. Por quê? Porque ela consegue botar pra fora aquela melancolia que ela está sentindo. Mas fora desse momento, ela não consegue ser quem ela não consegue dizer o porquê que ela está mal, entendeu? Então, assim, não é o momento certo, porque, pra mim, né, isso é claro, que eles não estão ainda preparados para enfrentar essa nova fase da vida deles, né? É dito também que. Não é dito não. Ele não tem namorada, né? É o irmão dele que tem namorada. Mas enfim, ele não tá preparado para correr atrás dos seus sonhos profissionalmente e ainda ter uma pessoa do lado dele que precisa muito da ajuda dele, entendeu? No momento que ele tiver preparado e poder ajudar de todo o coração aquela pessoa que ele ama, aí sim eles vão se encontrar, entendeu? Pelo menos eu fiz essa leitura. Mas diga aí, Sandro. Pra O que mim, você acha? é claro que fica explícito que ele gosta dela, porque ele diz que está apaixonado por ela, e nesse momento ela lembra ele, né? Lembra que não que não a chame pelo nome, mas por Senhorita Yuko. E eu não acho que ela tenha se apaixonado por ele. Eu acho que ela dependia dele para poder enfrentar a nova mudança da vida dela. Houve um exagero na hora que ela saiu correndo do apartamento para encontrá-lo, mas eu acho que era mais para agradecer tudo que ele fez por ela. Ai, que Eu acho que judiação. foi. E também ela já tem 27 anos. Partiu meu coração, E cara. também ela é madura demais, e ela sabia que isso nunca aconteceu, então ela se limitou ou se fechou para que não pudesse nem se apaixonar por ele, mas no máximo tivesse um carinho, né, por ele. Eu acho que segue-se essa referência. Eu acho que ela, no momento, ela ter se apaixonado de verdade, porque ela sabia que isso era algo impossível, mas no momento, né? E tanto que no final ele manda uma carta para ela manda uma carta para ele, e ele deixou o sapatinho que ele fez para ela no nick que ele havia prometido para quando o dia ela voltasse. Eu comecei a enxergar o filme de uma nova maneira agora, realmente. Só que ainda não descarto o que eu falei, assim. É a coisa do quanto que o outro vai ser importante pra minha vida, indiferente de como você classifica, né? Mas enfim, realmente, eu acho que não dá, não. Acho que o filme não fala sobre o relacionamento Não, acho que amoroso, não não. fala. O que fica muito aberto também o quanto uma pessoa que entra na sua vida assim, desproporcional, assim, sem querer, uma pessoa, não ia falar uma palavra difícil, uma pessoa entra na sua vida sem querer e acaba fazendo mudanças que são necessárias. Ela é uma mulher já há 27 anos, quase 30, já é uma mulher madura, mas está tendo problemas. Ele é um jovem indeciso. Eu tenho quase certeza que no momento ali dos seus 15 anos ele quer ser sapateiro, mas nos próximos 5 ele vai mudar, talvez, ou não. Quando eu tinha 15 anos, eu queria ser nadador profissional. Hoje eu tenho minha ideia, assim, das coisas que eu quero fazer. Porque eu também. Mas daí eu já acho que é o contrário, né? Por exemplo, você queria ser nadador profissional, mas daí sim é algo que você deveria se extrapolar e tentar conseguir. Ele é o contrário. Ele quer uma coisa muito madura. Então, assim, o que me parece que realmente é uma escolha totalmente vinculada com o que ele quer mesmo, assim, sabe? Me parece muito madura essa escolha dele Sim, aí. Não sei o que você acha. nesse sentido, Emerson, fica claro, realmente, que naquele momento ali da vida dele, ele estava um momento mais maduro do que na vida dela, que ela estava com indecisões, problemas que ela não sabia em que caminho ela tomar. E ele, de fato, ele sentar ali e conversar com ela, mudou para ela. Ajudou, mudou não num estado grande, mas ajudou tanto para ele, tanto para ela. Porque realmente, eu acredito assim, pelo que eu peguei, realmente na vida, experiência própria, na vida realmente há momentos que
tu pega e fala, caraca, pra onde que eu vou seguir? O que eu devo fazer? Entendeu? E às vezes são poucas as pessoas que, até mesmo familiares, são poucas que aparecem e pelo menos trocam algumas palavras contigo. Talvez essa seja a noção do título do filme, entendeu? O Jardim das Palavras. Uhum. Só que, nesse caso, realmente, se já familiares é pouco, imagina amigos e desconhecidos. E acredito que também é uma das mensagens do filme, entendeu? Não importa... podia ser totalmente o contrário. O menino com seus 18, 17 anos, cheio de indecisões, e uma mulher madura atravessa a vida dele e ajuda ele. Mas nesse caso aqui é totalmente ao contrário, entendeu? Eu acho que ela é madura, então ela sabe que não teria uma relação com ele mais séria, mas acho que eu acredito que por que eu acho isso? Porque por causa da poesia, né? Do tanka que ela passa pra ele, que infelizmente eu não lembro agora, cara, como é que é a poesia, mas ela dizia na poesia que em qualquer momento, mesmo quando não estivesse chovendo, ele estaria sempre lá. E eu acho que quando chegasse talvez o momento certo dele um dia se reencontrarem, ela estaria esperando por ele também. Tá, mas daí você não vai de desencontro como você acabou de falar, ou não? Você tá falando mais no sentido de eles se reencontrariam pra realmente fomentar essa amizade. Isso mais futuramente. Eu acho que naquele momento realmente não teria nada. Porque por causa também da diferença de idade e de perspectivas. Mas eu acho que dá uma ideia de um sentido de futuro. Eu finalizo aqui, então, sobre esse papo sobre o Jardim das Palavras, dizendo que a palavra é muito importante, assim. Qualquer âmbito da sua vida, seja profissionalmente, enquanto estudante, enquanto comunicador, né, principalmente. Mas, aliás, não principalmente, eu acho que é de forma igual, né. Quanto que as palavras são, assim, quase que são coisas mágicas, sabe? Que às vezes alguma, em momentos certos, vai te fazer uma melhor pessoa, ou te fazer passar por algum problema e tal. E, cara, que nem eu falei lá que, quando a gente tava falando de A Pequena Casa dos Cubinhos, eu falei que nós não olhamos mais pra trás, né? E também nós não olhamos mais pro lado, né, cara? Então, assim, às vezes a palavra certa no momento certo vem do lado, sabe? Vem do desconhecido, vem de alguém que você não sabe, vem de uma gravação de podcast, por que não? Entendeu? Então, assim, é importante, cara, compartilhar. É importante você se doar, você conhecer aquele que tá do seu lado lá, quietinho, só te observando, e por algum motivo e outro você não se comunica e ele também não, e fica aquela coisa de nós não nos conhecemos, mas nos conhecemos, né? Como eu disse, é dito no início, né, na parte dele, do protagonista, que ele já conhece ela. Então talvez esse seja o segredo. Talvez ela seja, de fato, uma criação da chuva, uma criação dele. Uma pessoa que tinha que estar ali para ajudá-lo, para ele ajudar, enfim. Né, independente se vai acontecer algo mais, se eles são namorados, são amigos, enfim, existe um carinho entre eles, isso que é importante, né? É você não classificar o sentimento que você tem pelo outro. E compartilhar sempre. Então, foi um curto que me inspirou bastante. Eu gosto muito dele. E é isso, a gente finaliza aqui as recomendações de curta. Essa é uma ideia nova que nós estamos tendo, primeira realização agora. Para quem tiver interessado em recomendar curtas-metragens pra gente falar, mande pelo Twitter, me encontre lá, @EmersonTeixeira. A gente já recebeu uma indicação lá no Twitter, então vamos já no próximo tentar falar sobre essa indicação que a gente recebeu e vamos citar também quem indicou pra gente, enfim, mande, né? Se quiser participar também é só entrar em contato. Enfim, estamos de portas abertas aí pra todo mundo. Tudo que compro nesse mundo não é meu. Finjo ser ateu pra regular quem se perdeu na mesma busca que eu, na mesma busca do eu, na fila da escola maternal, jardim e pré, amassando a professora que chega pra aula a pé.